Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. É mais um pouquinho do que o roubo, é também os direitos de propriedade, né? Além do roubo, né? Que a gente vai falar um pouquinho. E esse tópico, ele está dentro da lei de justiça, amor e caridade, que é uma das leis morais, né? Das leis naturais, estudada por Kardec no Livro dos Espíritos. E a gente falar de justiça, de direito, era interessante, agora como preâmbulo, né, nessa introdução, a gente fazer uma distinção entre dois aspectos que são pertinentes aqui ao nosso estudo, que seria a gente estabelecer uma diferença entre ética e moral. O que vem a ser a ética, né? A ética é a parte da filosofia que estuda os comportamentos, né? Que estuda os hábitos e costumes de uma sociedade num determinado tempo, numa determinada época. Isso seria a ética, né? E a moral é justamente a prática da ética. É a ética colocada em prática, né? Isso seria a questão moral. Então, quer dizer, a questão da ética, se a gente olhar por esse prisma, você pode ter éticas variadas. E, como nós falamos, em determinado tempo. Quer dizer, o que hoje não é ético, o que hoje é inaceitável em absoluto, a gente não teria a menor condição de ter aceitação, foi aceitável no passado. Como, por exemplo, a questão da escravidão, que o nosso país até paga um karma sério por isso, né? Escravizar uma pessoa de cor, uma pessoa negra, era algo que era ético, numa determinada época, e perdurou por um bom tempo isso. Então, essa questão de ética depende, até o ladrão tem, digamos, um código de ética. Até aqueles que são, né, os marginais podem ter o seu código de ética entre eles, né, estabelecido. Então, é interessante a gente analisar essas questões, né? A ética também, se a gente comparar até com notícias recentes e tudo que a gente tem visto, até nesse momento meio turbulento, do ponto de vista político, né, do nosso país, a gente vê que a ética moral do oriental, do pessoal lá do Oriente, é bem diferenciada da ética moral do pessoal aqui do Ocidente. O oriental, ele enxerga muito essa questão ética sob o ponto de vista dos seus deveres. E nós, ocidentais, estamos mais focados numa ética voltada para os nossos direitos. Ora, essa relação entre direitos e deveres, né? Como é importante a gente ter isso bem assentado, bem entendido, porque os direitos que nos assistem, a cada um de nós, eles são decorrência do cumprimento de deveres, né? Se a gente não cumpre aquilo que nos cabe, o papel que nos cabe na sociedade, é complicado a gente falar em todos os direitos que nos assistem. Lógico, tem direitos fundamentais, mas outros você tem que, na verdade, de alguma forma, conquistar ou fazer jus também para que ele possa repercutir na sua vida, né? E ainda existe um certo equívoco com relação a isso. Então, ética demanda, sem dúvida, um código de conduta, né? E a gente tem nas nações, todas as nações têm as suas constituições. Nós temos, pela ONU, lá, o direito universal, né? A questão dos direitos humanos, né? Esse aqui é um código universalmente aceito. A gente tem, junto a nós, e por obra e graça do nosso mestre amado Jesus, temos o seu Evangelho, que nos ilumina, nos orienta, e tem toda uma codificação de suporte para nós. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma ótica, né, um pouco mais avançada, descortinando o mundo espiritual para nós, né, e nos colocando justamente de frente para essa realidade que cada vez se torna mais manifesta para nós e mais lúcida para nós, e graças a Deus tem nos trazido grande conforto, grande consolo, percebendo a vida sobre esse prisma, como é diferente, né, diante dos fatos que estão ocorrendo, cada vez mais, né, envolvendo, e com esse mundo globalizado, a gente não consegue escapar mais, né? Pode estar tudo bem, tudo em paz no nosso país, pode estar tudo tranquilo, tudo fluindo normalmente na nossa vida, mas aí vem a mídia eletrônica
e joga no ar uma notícia que aconteceu lá do outro lado do mundo. Já é motivo para a gente não se sentir tão tranquilo assim, tão sereno nesse, né? Assim. Então, colocada essa ressalva inicial, vamos falar um pouquinho, né, da história humana com relação a essa questão da propriedade. Então a gente vai ver que há 10 mil anos atrás, né, a vida em sociedade começou a se formar em função da fixação do homem na terra. Porque antes você tinha as sociedades, eram nômades, você tinha tribos que migravam para lá, para cá, em função das condições da natureza, das condições específicas do local onde estavam, e então eles não estavam fixados em um lugar. E depois da descoberta da agricultura e da domesticação dos animais, da criação dos animais, né, eles começaram então a se fixar na terra e começaram a formar assim, aqueles pequenos povoados, aquele negócio todo. Eles começaram a ter uma necessidade de, digamos assim, dividir espaço, que antes a coisa era vasta, era imensa, né? Cada um ficava num canto, mas eles começaram a constituir cidade e a questão do espaço começou a ter uma certa importância. E a gente sabe que essa questão de dividir espaço é aquele caso de abrir mão de em troca de, né? Então tem que ter, e aí a coisa às vezes começa a dar problema, começa a dar discussão, começa a dar disputa. E isso já acontece hoje com escritura registrada, que dirá naquela época, né? Então a coisa realmente pegava. E aí tornou-se sempre a necessidade de líderes, né? de alguns que teriam, naquele meio social, se colocar para tentar resolver as questões. E aqueles que eram mais respeitados nessa época eram os anciãos, eram os patriarcas, né? Que eram aqueles que eram os mais respeitados. Então essas lideranças acabavam tentando resolver a questão. Tem uma passagem no livro Obras Póstumas, que é de Kardec, mas Obras Póstumas, né, até o nome está dizendo, né, não foi Kardec quem publicou, quem levou a Prelo, né, para o Prelo para fazer a publicação. Aqueles seus seguidores, aqueles mais próximos, depois da sua desencarnação, eles reuniram alguns escritos, alguns materiais, né, que ainda não estavam publicados, selecionaram, fizeram uma seleção desse material e publicaram essa obra, que é muito interessante para quem deseja se aprofundar na questão doutrinária. E aí tem um título lá que ele aborda, que ele fala das aristocracias, né? E ele é interessante e pertinente a gente compreender isso. O que é aristocracia? Você pode projetar para a gente? Isso. Aristocracia. Aristos, né? O melhor, né? Kratos, poder. Quando a gente fala aristocracia, parece assim uma coisa, né? Do magnata, não sei o quê, mas a coisa é mais aqui, ó. Portanto, aristocracia significa o poder dos melhores, né? Então tem um apontador aqui, não preciso fazer isso. O poder dos melhores ou o governo dos melhores. Então isso é o que significa aristocracia. Então de início prevaleceu a aristocracia dos anciões, dos patriarcas, né, em função de que eles eram os mais experientes do grupo, estavam em melhores condições para poder, eram respeitados para estabelecer regras, né, resolver situações, disputas e tudo, era aquele que tinha o respeito do grupo. Só que com o tempo, com o passar do tempo, tinha mais de um patriarca nas situações. E começou a haver, né, o número cada vez maior de patriarcas, aquela discussão, não sei o quê, começou a dar problema. E aí eles começaram a se associar com, digamos, aqueles na tribo que eram mais fortes, que aí começou a disputa de poder, né, de força, não sei o quê. Aí nesse negócio, o maior dos patriarcas, quer dizer, aquele que tinha o domínio, era aquele que estava com, digamos, o grupo mais forte do seu lado. E com isso, com o tempo, começaram a se formar a questão dos chefes militares. Esses grandes chefes militares que a gente vê da história, né, foram oriundos desse processo, né, dessa situação da aristocracia dos mais fortes. E aí, da aristocracia dos mais fortes, vem a questão da aristocracia do berço, que é em função, né, da questão da descendência, quer dizer, morria esse líder, esse chefe militar, e ele queria passar, então, né, as suas conquistas, o seu legado para a posteridade, e era, digamos, aquele seu descendente. Com isso vieram os reinos, a formação dos reinos, tudo isso que a gente conhece, né, que a história conta para a gente, vem também desse período, dessa fase. E aí já entram aristocracias mais modernas, que já seria a questão da aristocracia do dinheiro, né?
É uma das aristocracias ainda vigentes, né? Essa, talvez, digamos, a aristocracia do berço, ainda tem, né? A gente tem alguns países que ainda tem essa condição aí, né? Das monarquias e tudo. Mas, mesmo assim, ainda um pouco dividido, né? Não é como era a situação naquela época. E a aristocracia do dinheiro, a gente vai ver que são dois objetivos principais nessa sociedade. Quer dizer, a sociedade capitalista é justamente o que constitui a sociedade capitalista. A gente vê dois objetivos principais, é ganhar dinheiro e o consumo material, né? É ganhar dinheiro e consumir. É a ansiedade da sociedade capitalista como ela está estabelecida hoje, né? Aí nós vamos ver também uma outra aristocracia, porque o cara tem dinheiro, o cara tem recurso, herdou uma fortuna e tal. E a gente vê que tem pessoas que às vezes herdam valores consideráveis e aquilo se perde em pouco tempo, né? A pessoa fica e está, digamos, na míngua de novo, né? Então é necessário, muitas vezes, o intermédio da inteligência. A aristocracia da inteligência, então, também, que se associa nessa questão, né? E a questão da inteligência é, sem dúvida, um atributo humano, um atributo do espírito, né? Um atributo do espírito. A gente vê a história de Bill Gates, a grande sacada de Bill Gates, né? Quando ele viu que a questão dos programas, dos softwares, aquilo ali teria um grande futuro, né, para a humanidade. Ele teve essa sacada, foi um cara que teve essa percepção, essa visão. E comprou muitos programas, desenvolveu vários programas, né? E criou ali uma potência, e hoje é realmente, com méritos, uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Em função da sua inteligência e tudo. Mas a inteligência, a gente sabe que ela se manifesta de formas variadas, né? Tem pessoas que têm inteligência para fraudar, né? Para produzir armamentos, né? Tem pessoas que têm capacidade assim, de mobilizar esforços para trapacear os outros, né? Para levar vantagem em cima dos outros. Então a inteligência, especialmente brasileira, tem os brasileiros que Deus me livre, né? Nos envergonham muito, mas tem a capacidade que é brincadeira. Falta o cara dar nó em pingo de éter, não tem... mole não é fácil, não. Aí a gente percebe que, com isso, né, a sociedade, quer dizer, os espíritos que militam, que lidam aqui nessa jornada terrena, nesse processo de aprendizado, de crescimento, desenvolvimento, em que nós estamos matriculados, nós estamos trabalhando no desenvolvimento, né, de duas vertentes, né, a intelectual e a moral, né? E é justamente o que Kardec vem falar para a gente. Passa, por favor, mais um slide aqui. Como falamos ali, né? As aristocracias todas. E essa aristocracia aqui, que Kardec fala que seria a última aristocracia, a aristocracia intelecto-moral, em que a questão intelectual estaria, digamos, em concordância com esse desenvolvimento moral também. Porque a gente sabe que tem inteligências, como falamos aqui, que têm capacidade de fazer coisas incríveis, mas tem também inteligências que são capazes de causar imensos desastres, porque não tem um guia, né, moral, quer dizer, não tem, estão dissociadas de qualquer vinculação de ordem moral, né? E aí a gente vai ver também, por outro lado, que mesmo a questão moral sem inteligência também é complicado. Que às vezes a pessoa pode ter muita boa vontade, pode ter uma moralidade maravilhosa, mas não consegue, às vezes, realizar as coisas, ou às vezes vai fazer grandes besteiras também. Então não adianta. Realmente a questão intelectual e moral tem que trabalhar de uma forma consorciada para o sucesso, para, digamos, essa aristocracia que um dia se acercará plenamente e completamente do mundo, do nosso planeta, né? Todos estarão, digamos, com essa mesma ideia com relação à sua desenvoltura intelectual e, na verdade, também a relação dessa desenvoltura, dessa gestão intelectual com a questão de ordem moral, né, que também tem que estar ligada, associada a isso aí. Vamos agora passar para o próximo slide. As nossas propriedades, né? Eu tenho com isso aqui na mão, estou doido para usar aqui o controle remoto, mas não deu certo lá. Passa, por favor, João. Nossas propriedades. As nossas propriedades, né? A grana que a gente tem no banco, na poupança, né? Os nossos filhos, a gente faz questão de falar nossos filhos, nossos netos, né? São propriedades nossas também, nossas propriedades, né? Essa aqui é uma foto do meu terreno lá na beira da Lagoa de Araruama, não é nada, né?
Mas são nossas propriedades, né? Será que isso aqui a gente leva isso? Isso aqui realmente é nosso? O que vocês acham? Vamos chegar a uma conclusão no final da nossa exposição, né? A intenção é essa. Isso aqui é só para provocar a gente. Vamos prosseguir, por favor. Nossas riquezas, né? Nossos tesouros, né? Vamos passar, por favor, mais um slide. Vamos trazer aqui uns dados estatísticos que são interessantes para a gente analisar essa questão, né? De propriedade, essas coisas. Aqui não está dando para ler direito? Não passa ainda não. Volta, por favor. Aqui, esse gráfico é um levantamento da ONU, né? Mas da FAO, que é um órgão da ONU. Né? E aqui ele está falando, está mostrando para a gente como é que está assim, a renda, o nível de condições da humanidade. E está mostrando, na verdade aqui não dá para ver legal, por causa sei a resolução dessa imagem, né? Metade da população mundial. A população mundial está em torno de 7 bilhões de pessoas, né? 3,5 bilhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza. O que seria a linha de pobreza? A linha de pobreza é aquele mínimo necessário para prover alimentação, né? Moradia, saúde, educação. Quer dizer, você tem que ter o mínimo necessário para prover isso. Então, 3,5 bilhões de pessoas estão abaixo da linha de pobreza. Um sétimo dessa população, 1 bilhão de pessoas, passa fome, e passa fome mesmo. Não come há mais de 24 horas. Não teve uma alimentação sequer. Né? São levantamentos da FAO que nos dizem isso. Então, alguns dizem, né, alguns estudiosos dizem que é porque esse problema da pobreza, da falta de alimento, né, de pessoas passarem fome, é porque há muita gente no mundo. Realmente, 7 bilhões e meio, né, 7 bilhões de pessoas é gente para dedéu, né? Mas aí tem um outro dado, que também foi verificado, que a humanidade produz alimento suficiente para alimentar 11 bilhões de pessoas. Então, quer dizer, a humanidade produz o suficiente para alimentar 1,5 pessoas. Mas por que para alguns falta alimento? Então, o que está vendo? É um problema de produção? Não, não é. A produção é um problema intelectual. Né? Não, o que ocorre é um problema de gestão, é um problema moral. O problema é de gestão, não é um problema de produção. É porque esse alimento é desperdiçado pra caramba. A gente vê, antigamente não, até agora também existe churrascaria rodízio, né? Mas antigamente eu me lembro de ter visto e ter conversado com uma pessoa que dizia que jogava assim, quilos diariamente de carne. E a pessoa chegava, não, isso aqui eu não quero, não, essa aí está ruim, e jogava uma quantidade absurda de carne. Esse cara foi uma das pessoas que trouxe para o Brasil, não sei, a ideia da comida aquilo. A comida aquilo foi trazida, digamos, a criatividade da comida aquilo, justamente em função desse desperdício, que o cara estava inconformado. Aí as pessoas vão se servir e come tudinho, não sobra nada. Bem, só quem gosta de costela, né, frango e tal, eu deixo osso. Eu não gosto, eu deixo. Se eu vou comer só carne, entendeu? Não tem nada de carne, né, um arrozinho e tal, uma batatinha. Né? E aí a gente vê essa questão de gestão voltando a esse ponto. Né? A gente vê os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos consomem, quer dizer, são 6% da população mundial. São 400 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, 6% da população mundial, eles consomem 25% de toda a energia produzida no mundo. Não é? Por isso que eles mandam e desmandam na questão do preço da energia, preço do petróleo. Esses commodities estão todos na mão do americano. Né? Isso aí é a questão estratégica deles lá. Que tem um padrão de vida absurdo. Né? Isso é um reflexo do padrão de vida americano. Os outros 94% têm que lidar com os 75% de energia que sobrou. Né? Aí teve um cara que fez um cálculo, não sei quem foi, né, tive essa informação, ele calculou o seguinte: se todo mundo, o mundo inteiro, todas as pessoas que habitam o nosso planeta, fossem ter um padrão de vida americano, nós íamos precisar de 7 planetas. 7 planetas Terra para poder atender a todas as pessoas com o padrão de vida do americano.
Então, é uma distorção, né? É uma distorção. Bem, vamos passar mais um slide, por favor? É por isso que a gente vai ver a questão da miséria absoluta. Prossegue mais um. Ah lá, como nós falamos, né, 50% da população mundial com menos de $2,50 por dia. Né? 80% da humanidade com menos de $10 por dia. Dá para a gente se imaginar, né? Com essa graninha aqui no bolso, está complicado, né? Diariamente, por volta de 16 mil crianças morrem devido a doenças relacionadas com a fome, uma a cada 5 segundos. Então, são dados que estão mostrando que existem distorções grotescas, né, no nosso planeta. Vamos seguir, por favor. Também, outros dados dessa situação que a gente está colocando, não vamos entrar, porque isso aqui é muito chocante, né? Vamos sair disso aqui. Aqui temos uma colocação de Kardec, né, na Gênese. Ele fala assim: como é que a sociedade chegou nesta situação tão desigual? Em A Gênese, Allan Kardec nos explica que os males mais numerosos são aqueles que o homem criou para si. Né? Então, essa situação que está presente no mundo foi criada pelo homem, por seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição. Isso tudo aqui se opõe à boa gestão. A boa gestão conflita com tudo isso aqui. Em boa gestão, você não pode ter essa questão de orgulho, complica tudo. O egoísmo, então, complicou mais ainda. A ambição, vamos dizer, talvez sim, mas a ambição de bons resultados, de resultados justos, de resultados positivos, né? De sua cobiça, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas geram, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte, enfim, da maior parte das moléstias. Vê como que é atualizado Kardec, né? Como que ele tinha essa visão tão clara dessas questões humanas. Vamos prosseguir? A riqueza com propriedade. Tem umas questões para a nossa reflexão. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Vamos ver a resposta aqui. Para experimentá-los de modos diferentes. Ou seja, só um instantinho, segura um instantinho. Nós vivemos num planeta, né, numa morada do Pai, que está adequada ao nosso momento evolutivo espiritual. Então, nós vivenciamos aqui as experiências que vão nos ajudar, nos possibilitar a alcançar crescimento e desenvolvimento espiritual e intelectual. É para isso que estamos aqui, né? Temos uma programação mais ou menos definida, não é determinada, né? Não existe determinismo nisso, porque o Pai Celestial nos deu a concessão do livre-arbítrio, então temos a condição de estabelecer as nossas escolhas para podermos também alcançar os nossos méritos, o nosso crescimento ele ser realmente algo que nos pertença, que isso realmente nos pertence. Aquilo que a gente conquista no âmbito da nossa intelectualidade, no âmbito da nossa moralidade, né? Dos nossos sentimentos, das nossas virtudes. Isso são valores que realmente nos pertencem, mas são conquistas morais, né? Que a gente não tem como comprar com dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum vai nos fazer deter ou possuir esses valores, né? essas virtudes. Vamos prosseguir aqui, o restante aqui. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios, né? Falamos da questão programatória, dos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quer dizer, aquilo que a gente programou, muitas vezes, se a gente não estiver atento, né, a gente acaba sucumbindo, em função de não atender a certas solicitações que a vida faz a cada um de nós, né? No sentido do nosso crescimento, desse desenvolvimento, que muitas vezes é conseguido a duras penas, muitas vezes passamos por processos realmente difíceis. A gente vai ser solicitado ao limite das nossas competências, das nossas possibilidades, né? Mais uma questão para a gente poder refletir. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça, né, da pobreza, como a gente viu, ou a da riqueza? Qual das provas é difícil?
A riqueza é difícil ser rico? É difícil ser rico? Você que é rica, fala para mim. É difícil ser rico? Jogou na Mega Sena. Vamos passar o slide, por favor. São tanto uma quanto outra, quer dizer, é tão difícil, né, a questão da penúria absoluta, ou uma situação, digamos, intermediária, na situação assim, da pobreza, né, quanto da riqueza. Olha só, por quê? Os Espíritos ainda vêm e dão uma dica aqui. Ó. A miséria provoca as queixas contra a providência. Né? Eu não mereço. A gente não lembra da nossa história. E a gente não sabe também das nossas necessidades. Porque nós vamos precisar, certamente, passar também por uma situação não tão confortável quanto essa em que estamos colocados. Porque esses desafios que a gente recebe na vida, esses desafios que muitas vezes a gente, quando reencarna, já encontra, para a nossa condição de espírito em evolução, são momentos da nossa evolução em que o Pai Celestial está nos tirando da nossa zona de conforto. A gente é retirado de uma zona de conforto para enfrentar aquele desafio, para a gente poder alcançar realmente o crescimento, porque nós ainda somos muito preguiçosos nesse processo. E muitas vezes a gente vai ter que ser espetado mesmo para poder chegar, né? Vai ter para poder a gente tomar uma decisão, tomar um posicionamento diferenciado. Mudar, muitas vezes, o nosso rumo. Quantas pessoas, né, têm um baque na sua vida, seja por uma doença grave, uma situação assim que a faz refletir e despertar e enxergar a vida, de repente, de uma outra forma, né, por um outro prisma, de uma maneira mais justa, mais apropriada, né, superando, às vezes, até um egoísmo, né, ferrenho, a criatura já se torna mais altruística, já percebe mais aquele que está do lado. Né? Então, são os processos, muitas vezes, são processos difíceis, são processos dolorosos, complicados. Vamos seguir. Mais um slide, por favor, João. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro assunto. Ó. Será que estamos sendo fiéis depositários das propriedades recebidas? Engraçado, isso aqui faz lembrar uma passagem do Evangelho, não faz? Qual a passagem? Qual é a passagem do Evangelho que te faz lembrar aqui? A parábola dos talentos, né? Era um velho, um ancião, né? Chegou, e tinham 3 mancebos, 3 camaradas lá, e de repente ele chegou para um, deu 5 talentos, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1 talento, para que eles pudessem utilizar esse talento como lhes aprovesse. Aí, passado um tempo, ele veio tomar contas, né? Esse senhor veio tomar contas daqueles recursos que ele havia depositado nas mãos de cada um daqueles que ele estava. E, justamente, nesse momento, ele conversa com aquele deixou 5 talentos. E aí, o que fizeste, né, dos 5 talentos que te dei? Falei, Senhor, olha, me toma uma chance aí, aqui em Jerusalém, abri um shopping aqui em Jerusalém, eu comprei lá, né, umas cotazinhas do shopping, e aí deu um lucro legal aí, ó. Tem os seus 5 e tem mais 5 talentos aqui. Falei, bom e fiel servidor, bom e fiel. Entrar na graça do seu Senhor. Tem até um cargo para você. Você hoje é o que? Você é gerente, né? Pois é. Tem um cargo de superintendente para você. Pode ficar tranquilo que você agora vai ser meu superintendente. Eu tenho um cargo para você. E você aí, camarada? O que você fez aí com os seus 2 talentos? Falei, Senhor, eu comprei ali uns boizinhos, umas vaquinhas, né? E aí a gente foi cuidando direitinho, né? E deu aí uma produção razoável. Eu vendi bem os bois. E está aqui, ó. Tem os 2 talentos do senhor e tem esses mais 2 aqui. Bom e fiel servidor. Entrai na graça do seu Senhor. Eu vou abrir uma vaga de gerente aí. Você está aí. Você vai ocupar agora. Você é meu gerente agora. Você vai estar nessa função agora. E você, camarada? O que você fez com o teu talento que eu te dei?
Ah, senhor, eu sei que o senhor é muito severo, né? Aí, sei que o senhor é meio brabo, esse negócio é meio chato também, né? E aí eu peguei e enterrei. Você enterrou, tá vendo? Enterrei. Mas você nem para pegar isso e depositar na poupança, na Caixa Econômica, para dar uma mixaria lá de meio, meio por cento, por mês, nem isso você fez? Então, entrar, né? Você está despedido, você está demitido, né? Realmente você não tem condições. Se ser demitido, quer dizer, esse tipo de situação, a gente é aquela situação que a gente falou há pouco, a questão de sair da zona de conforto. Você sair de uma situação em que você está colocado e que vai ter que correr atrás agora de um outro emprego. E tantas vezes a pessoa é demitida, às vezes, de um emprego que estava ali, sei lá, há 8, 10 anos, e às vezes sai, né, falecido, aquela situação, que vai ter que sair daquele trabalho, que estava tão tranquilo, e de repente vai ter que correr atrás de emprego. E muitas vezes aquilo ali foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida daquele sujeito, né? Muitas vezes ele vai encontrar, ou vai até partir para uma situação de autônoma, né, vai partir para um empreendimento, o brasileiro é meio dado ao empreendedorismo, né, e consegue aí um resultado que ele vai ganhar 3 vezes mais do que se ele continuasse empregado. Então, essas situações é questão a gente tem que estar, sim, nesse processo, né? Nesse processo, realmente, da gente estar superando. É questão da gestão, né? E fazer gestão, você gerir, é você fazer circular, você fazer aquilo se movimentar. Não é essa situação de ficar estacionado, né? A gente tem que estar realmente em movimento contínuo, constante, para aquilo ali poder realmente crescer e se desenvolver. Vamos prosseguir, João, por favor? Aqui, pelo que eu estou aqui em cima, não estou vendo bem. Eu vou descer aqui um minutinho. Não sei se está dando para ler ali direito. Trabalho excessivo. Aqui são algumas situações que são bastante comuns, né? Esse trabalho excessivo aqui, eu escrevi aqui para mim mesmo, tá? Para mim mesmo isso aqui. Isso aqui é uma desgrama. Isso aí acaba, às vezes, com a vida de uma pessoa, né? Então, a gente tem que se policiar com relação à questão do trabalho excessivo. O anseio das conquistas materiais. É justo ter anseios de conquistas materiais? Claro que é. Claro que é. A vida é assim. Só que nós temos que ter, né, um certo bom senso, né, ter um certo entendimento do que seja isso aqui, as questões de comprar, de consumo, a gente tem que tomar cuidado. A questão de posse. A gente já falou que a gente não é dono de nada, hein? Nem do nosso corpo a gente é dono, hein? Nem do nosso corpo, não fica aqui. Então, que negócio de propriedade você veio falar aqui, Flávio? Apego às pessoas, a gente tem mania, né, de dizer que são os nossos filhos, nosso pai, nosso avô, nosso tio. Apego às pessoas, isso é uma coisa meio perigosa também, que pode trazer realmente situações muito tristes para alguém que tem esse apego excessivo às pessoas. E a questão da posição social, que na verdade é uma coisa que nos mobiliza, né? A questão de status social, muitas vezes a pessoa está em busca disso. É uma questão muito própria, muito comum da sociedade capitalista. Passa o slide, por favor. Aí, vamos apequenar, né, essas coisinhas aqui, ó, porque tem coisas muito maiores que a gente tem que ver. O trabalho balanceado, né? É um trabalho, não precisa ser também um trabalho a nível, sem desmerecer ninguém, né? Mais assim, do pessoal da Bahia, tal, meio não é bem, também assim nesse ponto, né? Mas a questão de bens espirituais em oposição à conquista de bens materiais, né? Os bens espirituais que a gente precisa tá focando. A questão da nossa libertação, para a gente não estar amarrado em posses. Essa questão de libertação aqui é interessante. Vamos imaginar Tio Patinhas, né? Acho que nem sei se... Não tenho nem visto mais em banca de jornal revista de Tio Patinhas, nem sei se tem mais. Eu tinha coleção de revistas, que até alugava a revista, né, dos meus amigos. Então, o Tio Patinhas, ele vivia onde? Mergulhando no cofre. Você imagina, o dia que o Tio Patinhas se desencarnar, onde é que você vai encontrar ele se você for, né, na vida espiritual? Lá no cofre. Ele vai ficar lá trancado lá naquele cofre. Ele amava ficar, né, lá mergulhando nas moedinhas, né? Então, libertar de posses é uma coisa muito importante, porque as mesas mediúnicas, né, as reuniões mediúnicas, elas refletem muito esse processo aqui. Há muitos espíritos, às vezes, ligados, aferrados a bens materiais que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Às vezes até uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas.
o desapego às pessoas, que a gente precisa realmente exercitar um tanto isso. Por que a gente fala do desapego das pessoas? Porque as pessoas nunca, os espíritos que estão associados por laços de amor, laços de afeto, eles jamais estarão distanciados. Esses laços são eternos, são laços de relação, de afetividade, de amizade. Então isso não se romperá jamais, são conquistas realmente que não se perdem. E a questão da servidão social em oposição à posição social. Dentro da sociedade, né, o que importa mais? Eu ter a posição, ou deter uma posição temporal, né, um status temporal de posição social, que de repente aquilo pode se esvair nessa encarnação mesmo, né? Você está numa situação e de repente você está em outra, né? E aí essa posição social, a maneira como você lidou, como você geriu essa posição, pode trazer uma grande dificuldade, às vezes, para você depois. Então, a servidão social, a gente está pronto ao serviço, está disposto sempre, né, a ter a possibilidade de ser útil, de atender, né, o que for possível e tiver ao nosso alcance. E aí tem mais um, passa por favor mais um slide. Aí tem Chico Xavier, veio falar para a gente, né, olha que lindo isso aqui. O excessivo apego aos bens materiais parece cegar sua alma para as coisas do espírito. Vive infeliz e cada vez mais mergulha no egoísmo. No entanto, se a sua alma procurar as coisas de Deus, não lhe faltarão boas inspirações para a sua vida. A luz do entendimento é força para a sua mente. Aí tem uma passagem agora, passa mais um slide, por favor. Aí, a felicidade, né? Então, para a gente ser feliz, há pouco tempo aqui na nossa casa, houve uma palestra que um companheiro trouxe uma fórmula mágica. Vocês conhecem essa? Lembra dessa palestra? Não? Vamos passar aqui para a gente ver. Ó. Ele trouxe a fórmula da felicidade. Uma pena, eu não assisti a essa palestra, mas me contaram isso ontem, eu achei maravilhoso isso. Né? PN mais CT mais FF igual felicidade. Só que está faltando decifrar o que é isso aqui, né? Vamos ver, o que seria PN? É a posse do necessário. A gente consegue se contentar só com o necessário, né? Mas tem mais coisa, né? Não adianta só a posse do necessário. A consciência tranquila, né? Que é esse CT aqui. A consciência tranquila de que, mesmo na posse do necessário, para alcançar essa posse do necessário, eu não ludibriei ninguém, eu não magoei ninguém, eu não feri ninguém, né? Eu não passei por cima de ninguém. Então, a consciência tranquila do dever cumprido, dos nossos compromissos com o Pai Celestial. E a questão do FF, que é a nossa fé no futuro. Então, essa visão que nós temos, né, da nossa perspectiva espiritual, nos mostra que a maneira que a gente gerir, isso aqui é gestão, né? A maneira que a gente for gerir esses conceitos aqui, vai dizer muito com relação a essa felicidade, inclusive a felicidade futura, né? Essa felicidade que nos aguarda no plano espiritual, de como que a gente vai estar, né, lá na questão, na espiritualidade, depois da nossa desencarnação, né? Então a gente precisa buscar um tanto isso, para a gente poder ficar mais feliz, ser mais feliz, a fórmula da felicidade que foi apresentada aqui na nossa casa já. Vamos lá? Vamos prosseguir? Mais uma questãozinha, né? Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Tá vendo? Não precisa de nada disso para ser feliz. A fórmulazinha mesmo já deu uma dica nesse sentido para a gente, né? Tem gente que a gente almeja, eu mesmo, falando de mim mesmo, né? Almejei muitas vezes essa questão de ser rico, e a questão de jogar na loteria era uma das formas, né, rápidas de você resolver essa situação, né? Mas essa questão de ser rico tem aquele detalhe que a gente viu lá atrás. Muitas vezes a gente almeja a riqueza, mas quantas vezes essa riqueza, em relação a vários casos que a gente já ouviu falar, já viu até nos jornais e tudo, pessoas que ganharam fortunas absurdas e que morreram, né, talvez até em função de terem se tornado ricos. Talvez estivessem até vivos até hoje, né? E que foram assassinados até em função dessa questão. Outros que fizeram escolhas também infelizes e que só se complicaram. Então,
essa riqueza é bem complicada. E o ruim é quando essa riqueza vem, mesmo que a gente não esteja procurando. Aí tem esse detalhe também, né? A gente não está procurando, mas ela vem. Aí, meu amigo, você tem que refletir bem, porque muitas vezes aquilo ali está te dizendo alguma coisa, né? É alguma outra situação que está ao seu alcance para resolver. Se tiver ao seu alcance, né, vamos ter que tentar fazer o possível. Vamos lá, prossiga mais um pouquinho. Então, as verdadeiras propriedades. Pode passar, João. Somente possuímos aquilo que levamos deste mundo. Quer dizer, o que levamos deste mundo, isso nos pertence. Então, o que pertence para a gente vai ver agora que são os sentimentos, a caridade que fizemos, né? As nossas amizades, como falamos, esses laços, né, de amizade, de amor, da relação, né? De família e tudo, de amigos, isso a gente carrega para sempre. Ou, em resumo, todo o amor que cultivarmos, né? Todos os laços de amor que fizermos, eles não se romperão jamais. Vamos prosseguir. A verdadeira riqueza. Então, o homem só possui, também isso aqui é Pascal, e Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui no Caminho, Verdade e Vida. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. A gente só vai levar isso. E a nossa história, né? A nossa história de vida, aquilo que a gente realizar. Somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima. A gente falou que tem que ser conquistado. Ninguém pode dar isso para ninguém. De bem-estar permanente. Quer dizer, esses espíritos evoluidíssimos que estão nessas condições, assim, até, a gente falou há pouco tempo, eu falei até sobre Jesus, né? Mas Jesus, falar de Jesus é algo até, muito difícil falar dele. Porque falar dele, até enquanto espírito crístico, ele está muito além das nossas possibilidades de alcançar qualquer parâmetro. É muito difícil. Ele se manifestou no nosso plano com objetivos bem claros e definidos. Ele veio trazer o Evangelho e veio dar testemunho do seu Evangelho de uma forma exuberante, de uma forma que ficou tão marcada, né, que ele dividiu eras, né, antes dele e depois dele. Então, falar de Jesus é difícil, porque ele está numa condição extraordinariamente mais elevada do que nós. Mas ele chegou a essas conquistas como? Será que ele foi criado assim? Não. Ele é um espírito que, como nós e como qualquer outro espírito, também foi criado simples e ignorante. Não existem eleitos, né? Existem espíritos eleitos do Senhor, não existem. Todos os espíritos, inclusive o nosso Mestre Jesus, só que ele trilhou em outro caminho, em outro lugar, não foi aqui. Tanto que ele já está aqui cuidando da humanidade desde 5 bilhões de anos atrás. Por isso que é alguma coisa que é absurdo a gente querer penetrar nessa ideia, porque nós temos uma noção de Jesus muito assim associada a um padrão humano, devido à sua encarnação por 33 anos aqui na Terra. Mas ele já está relacionado com a humanidade há bilhões de anos, desde a formação do nosso planeta. Então ele tem uma capacidade, assim, as condições dele são absurdamente elevadas e está muito distante realmente das nossas possibilidades de penetrar. Vamos prosseguir, por favor, João? Aí, mais uma colocaçãozinha. A verdadeira propriedade é a soma dos conhecimentos e qualidades morais armazenada em cada um de nós, né? Então, esse somatório de conhecimentos, como falamos, a questão intelectual, né, e a questão moral, é a questão da sociedade intelectual, intelecto-moral, até em função de ser o caminho, a via pela qual a gente vai alcançar esse somatório ideal, cada vez maior, dos conhecimentos que a gente precisa adquirir, né? E as qualidades morais que a gente precisa desenvolver, que vão estar armazenadas em cada um de nós, quer dizer, é algo que nos pertence e que está efetivamente incorporado ao nosso ser espiritual, algo que a gente não vai perder jamais. Vamos prosseguir, por favor, João? Aí nós já falamos, né, a parábola dos talentos, pode prosseguir. E agora a gente está já no caminho da finalização do nosso trabalho. Não acumulem para si mesmos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Mas ajuntem para si mesmos outros tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não roubam, porque onde está o seu tesouro,
aí ali estará também o seu coração, né? Então, como falamos, a questão daquilo que entesouramos, né, em nosso coração, daquilo que nós temos por tesouro, é lá que vai estar o nosso espírito associado. Por isso, aquela questão que falamos do desapego, né? Por exemplo, a maioria de nós, né, com certeza, se desencarnasse, sei lá, em pouco tempo aí, viesse desencarnar, a gente, de imediato, né, se a gente estivesse desperto, qual o primeiro lugar que você iria procurar, até por hábito, né? Você iria onde? Junto aos seus, né? Procurar a sua casa. Ó, não é verdade? Mas muitas vezes as presenças espirituais, às vezes se tornam, às vezes, incômodo. Em algumas situações, né? Pode acontecer isso. Mas é natural. E o Pai Celestial, isso é permitido, né? Até certo ponto, nesse processo desse reencontro com a realidade espiritual, que para nós tem um certo impacto para o nosso espírito, né? O espírito de cada um de nós. Então, em função de uma certa dificuldade com essa relação com o plano espiritual. Mas dependendo do nosso desenvolvimento, da nossa lucidez, do nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, compreendendo essas questões melhor, essa passagem, digamos assim, esse sofrimento nesse retorno à parte espiritual, ele vai ser arrefecido, vai ser, sem dúvida nenhuma, diminuído. Vamos prosseguir mais um slide para a gente poder finalizar, que eu quero contar uma breve história para a gente poder finalizar. Bem, eu acho que acabou isso. Nós falamos dessa questão de gestão, né? Que realmente estar aqui nesse plano, nesse momento, né, nessa encarnação, nesse planeta, que foi todo preparado, todo adequado para os nossos processos de crescimento, de desenvolvimento, nós, quando encarnamos, nós recebemos todos os recursos que são necessários para atender aquele programa que a gente estabeleceu no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos. Nós tivemos uma ciência, uma noção das nossas condições enquanto espírito, das nossas necessidades espirituais. Junto aos nossos mentores foram traçados linhas gerais que iriam nortear esse nosso estágio novamente aqui na Terra. Então nos foi permitido retornar aqui. Por isso, parabéns a todos nós, porque estamos aqui presentes nessa encarnação, trilhando essas oportunidades abençoadas de crescimento. Somos vitoriosos, só por esse motivo, né? E precisamos agradecer muito a Deus, muito ao Pai, por nos ter concedido essa oportunidade. Então, os recursos estão todos disponibilizados para que a gente possa ter sucesso nessa encarnação com relação àquilo que foi traçado, àquilo que foi programado. Então, nós precisamos gerir, aprender a exercer a nossa capacidade de gestão sobre todos esses recursos que foram disponibilizados para nós, para que eles possam ser aplicados da melhor forma possível, né? Tanto a nosso favor, quanto em favor daqueles que estão associados a nós, de alguma forma dependentes de nós, que a gente possa estar gerindo, utilizando esses recursos, fazendo-os circular, né? De que adiantaria o cara ter uma fortuna? É muito triste isso, porque pior do que você, às vezes, fazer o mal, efetivamente, é você deixar de fazer o bem. Muitas vezes é pior, porque há muito a ser feito. Nós vimos as distorções que existem e que se perpetuaram na humanidade e que causam distorções absurdas, que tem países, tem regiões do planeta em que você só tem padecimento, né? De morte, de fome, e uma situação que, para reverter isso, é muito difícil, porque aquilo foi se cristalizando, aquela situação, né? Foi se estabelecendo aquela situação e inviabilizando praticamente quase que solução nenhuma. É viável mais, né? Mas é necessário a gente pensar no futuro, a fé no futuro que nós estamos falando ali. A gente precisa enxergar o nosso planeta, né? Talvez não para daqui a 10 anos, não para daqui a 50 anos, mas para o futuro, na condição até
do plano regenerado em que ele há de se transformar, e ele vai se transformar, né? Talvez até num processo mais doloroso, num processo mais difícil do que tivesse que ser, né? Porque o homem está sendo avisado, alertado, né? Até profecias, a gente recentemente falou sobre profecias também. Então, as profecias, elas já avisaram, não que a profecia seja assim, a gente deva dizer, tem que acreditar, né, exatamente no que vai, mas aquilo ali são prenúncios de dificuldades que, se o homem não se situar, não se estabelecer, não se colocar efetivamente, não se alinhar, ele vai muitas vezes enfrentar algo parecido ou pior do que aquilo que está retratado em certas profecias, né? Isso para, digamos, os interesses futuros da humanidade, que precisa se transformar, precisa mudar, precisa melhorar, porque tudo quanto está colocado aqui é para o nosso bem. O Pai é o nosso Pai, é o Pai Celestial. Então, Ele quer o bem dos seus filhos, Ele quer o bem das criaturas, né? Então, isso tudo, e tudo quanto existe, converge sempre com os interesses do nosso bem, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. A gente vai contar uma história de o cara era proprietário, assim, de muitas empresas, a gente tinha muitas empresas e tudo, grande empresário. E ele tinha uma dificuldade numa determinada empresa, que essa empresa, as pessoas não se entendiam, era uma complicação, a coisa não evoluía, os projetos, às vezes, se perdiam, a coisa não estava se desenvolvendo a contento, ele estava até inclinado até para acabar com essa empresa. Mas ele é uma pessoa assim, muito justa, né, muito desejosa, assim, gostava assim, de analisar o ser humano, né, e tudo, de entender os seus funcionários e tudo. Ele falou, tem alguma coisa errada ali, eu tenho que avaliar o que está acontecendo. Aí ele resolveu, né, chamar o pessoal para uma boca livre, num sítio dele lá, tal, todo bacana, com quadra de tênis, futebol, tal, tudo. Vamos lá para uma boca livre. Aí o pessoal todo topou, né? Boca livre. Aí nessa boca livre ele criou lá duas competições. Duas competições lá, pessoal, que era o frescobol, tinha o pessoal que ia jogar frescobol e o outro pessoal que ia jogar tênis, na quadra de tênis lá. Aí o pessoal, alguns foram para o frescobol, né? Frescobol, você sabe como é que é frescobol. Frescobol não tem esse negócio de regra, né? É negócio só de bater a bola para cá, a bola para lá, quer dizer, a bola não cair, né? Jogar, bater a bola e bota. O negócio é tentar botar a bola para o cara poder rebater, né? E aquele joguinho e tal. Tudo bem, alguns foram para o frescobol. E outros ficaram lá no tênis de campo, lá, o pessoal jogando com raquete e tal. A questão do tênis, né? É você jogar uma bola boa para que o cara tenha dificuldade de rebater, né? Para ele ter uma bola má. Olha só, você bate, é o ace, né? Às vezes que você bate e consegue o ponto logo de cara, né? Então você bater uma bola boa, o cara tem dificuldade de rebater, né? E tem o juiz, a plateia, aquele negócio todo. Bem, aí ele observando, analisando lá o pessoal, aonde que vocês acham que ele vai escolher as pessoas que vão continuar na empresa dele? Aonde? Em qual? No frescobol? Ou será que vai ser lá no tênis? Né? Aonde? Será? Não, fica para nossa reflexão, né? Fica para nossa reflexão. O frescobol é para não deixar cair a peteca, para não deixar cair a bola. E no tênis é para jogar uma bola boa. Eu faço o meu trabalho, mas estou complicando a vida do outro. Vamos analisar, né? Onde será que esse grande empresário, esse grande gestor, ele escolheu os caras que vão permanecer na empresa? Né? É isso aí. Obrigado.